A gente viu aí que a China, por causa da pandemia, reduziu a produção de microchips e que isso prejudicou a produção dos eletrônicos nos Estados Unidos, né? E a gente vê hoje uma briga geopolítica aí envolvendo essa produção do tal do microchip. Existe uma forma de reutilização de reciclagem desse microchip? Se existe alguma coisa efetivamente nesse sentido, ou tem que ser feito novo, ou a utilização de parte dele para formar um? Em relação se a gente parar para pensar no processo de fabricação de um chip de silício, as próprias empresas que fazem durante a fabricação inicial esse produto, quando elas extraem os pedaços do lingote de silício, existe uma margem de perda de alguns componentes, alguns dessas pastilhas não funcionarem. E eu não tenho certeza, mas pelo que lembro assim vagamente, acho que nem a própria empresa que produz, fabrica, consegue fazer esse reaproveitamento, porque envolve um processo físico-químico talvez muito complexo ou muito caro. Aí eu não consigo te precisar exatamente qual é o motivo, mas existe uma grande dificuldade ainda em termos de reaproveitamento do material silício, que é o principal semicondutor utilizado na fabricação de processadores, que hoje tudo que a gente possui por detrás dos panos vai ter um elemento de processamento. O microfone que a gente está falando aqui tem um elemento de processamento. Não necessariamente vai ser feito de silício, mas eventualmente, se ele possui algum processamento mais avançado de cancelamento de ruído, etc., ele vai ter em algum momento, em alguma parte, esse elemento sendo utilizado. E, como eu disse, esse reaproveitamento ainda nem as fabricantes expressam claramente se é feito, se não é feito ou como é feito. Então, eu particularmente confesso que eu não conheço como é que funciona e se é possível esse reaproveitamento do material principal para a produção desse semicondutor. E, de fato, as situações aí geopolíticas que têm acontecido, elas trouxeram um grande embate em relação à produção desses semicondutores. Então, não foi só os Estados Unidos que sofreu. A indústria de semicondutores, de forma geral, deu uma freada, digamos assim, em virtude da matéria-prima ser grande parte produzida pelas regiões que estão em conflito. Esse silício, né, que é um material que é utilizado, é o né? silício, como a gente falou com o professor Rodrigo também, ele falou algumas coisas sobre, disse que muito tem componente como ouro, níquel, vários outros produtos que compõem esse parte ou um todo eletrônico, né? Sim. E algumas vezes é possível fazer essa retirada, claro, não o silício, que deve ser mais complicado, né? Mas o ouro, etc., ele é feito de manchado e reutilizado depois para formar um novo lingote, ou alguma coisa nesse sentido, né? Por exemplo, o ouro, as trilhas, que são os fiozinhos que vão acoplados numa placa de circuito impresso, que pode ser de ouro, pode ser de cobre, ele é quase que indissociável da placa de plástico que vai ali junto dele. Mas num processo químico é possível fazer essa dissociação. A questão é o quanto de material eu preciso acumular para eu ter uma quantidade substancialmente suficiente para fazer esse reaproveitamento ou essa nova destinação desse material mais nobre, como é o caso do ouro. Então, se você olhar lá, pegar uma placa de circuito impresso, você vai ver que a tirinha é minúscula, é mínima, é fininha. Mas por que o ouro é utilizado? Porque ele é um excelente condutor para o propósito de velocidade que é desejado aí nessas aplicações eletrônicas digitais. A tecnologia é cara. A tecnologia é mais cara do que o próprio produto. E não só também nas placas, mas nos cabos, né? Tudo você tem liga metálica ali. Então, tudo isso pode ser reaproveitado. E sempre vai esbarrar nessa questão, né? Quanto que eu vou precisar, né, para poder retirar ali uma parte suficiente, né, para
retornar para o processo produtivo ali, né? Mas a gente precisa sempre lembrar que esses metais, eles são extraídos por mineração, né? Então, é um recurso que é escasso. Uma hora acaba. Uma hora vai acabar, né? Então, a gente está perdendo aí nesse sentido quando a gente não faz esse uso correto, não permite que esse material retorne, né, para a produção. E se a gente pensar um pouco mais a longo prazo daqui para frente, existe um movimento natural que já acontece há muito tempo, que é o de miniaturização dos componentes, em virtude dos avanços justamente nos processos de fabricação, mas com essa miniaturização também existe a expansão, ou seja, cada vez mais dispositivos sendo utilizados nos mais diferentes meios. Existe uma área da computação que é a chamada de computação ubíqua, em que os dispositivos são acoplados no meio de forma que o usuário, a pessoa, nem perceba que aqueles dispositivos estão ali. Então, enquanto há uma crescente nessa questão de dispositivos sendo instalados, por assim dizer, nos mais diversos ambientes, como é que vai ser lidar com a vida útil, com esse volume que tende a ser cada vez maior de dispositivos aí espalhados? Exemplo, redes de sensores sem fios, que podem ser espalhados numa lavoura para fazer o monitoramento das questões relacionadas ao solo, pode ser espalhado em qualquer lugar para fazer qualquer monitoramento com um propósito em particular. Como é que vai funcionar esse controle e essa gestão desses dispositivos quando um falha e eu preciso substituir, ou vários falham e eu preciso substituir? Esse processo de substituição, se a gente depender única e exclusivamente da produção de novos, vai chegar um momento que vai esgotar. Como o professor Emerson falou, são fontes que têm, né, um limite. Então, esse tema precisa ser melhor tratado para ser pensado a longo prazo. Como é que as próximas gerações vão trabalhar com essas questões numa sociedade cada vez mais digitalizada, uma sociedade que tem cada vez mais tecnologia envolvida nos mais diferentes ambientes que ela perpassa. Então, são questões bem importantes que a gente começa a trabalhar nos nossos cursos muito pontualmente, com os exemplos que a gente tem em dados momentos, mas ainda existe um horizonte pela frente que a gente não consegue enxergar uma série de soluções que, se a gente não começar a trabalhar agora com essas perspectivas de soluções, vai chegar um momento em que o problema vai estar generalizado. Então, é muito importante pensar nessas questões a longo prazo. Não dá só para ficar com as atividades de sala de aula, laboratório, né, que a gente ensina os nossos alunos a reaproveitar, né. Então, eu sempre brinco com eles, estragou essa parte aqui, vamos então trocar essa parte aqui, né, por outra, né, para continuar executando a mesma tarefa, né. Então, às vezes a gente nos laboratórios de eletrônica permite que a gente faça isso, né, que os alunos possam fazer isso. Então, eles desenvolvem projetos, muitas vezes utilizando reaproveitamento de dispositivos que já não funcionam mais, né, justamente para ter essa consciência, né, de reaproveitar. Mas isso não pode ficar só com a sala de aula, né? Isso daí tem que ser amplo. Esse conhecimento ele precisa ser ampliado, difundido.